Bom, vamos demonstrar aqui como é feito o cadastro de uma atividade em alteração e correção. Primeiro será feito um exemplo de como cadastrar uma atividade de alteração. Então, para entrar na tela, no menu Atividades, Atividade, Cadastro de Atividade, o campo código deixa em branco, seleciona o tipo alteração, busque o nome do cliente ou digita o código. É importante sempre mostrar aqui, vai aparecer qual que é o módulo do sistema, qual é o sistema que a pessoa usa, no caso é Sysmoura, e eu vou indicar aqui qual é o módulo. Compras vai ser feita a alteração. Essa tela é importantíssima porque se a alteração foi feita em uma tela que já existe, então você é obrigatório informá-lo nesse campo. Então você aperta F2, busca o nome da tela, pode filtrar por módulo e sistema, dê um duplo clique na relação, que é a relação que já existe, e aqui você vai escrever o que vai ser feito. Vamos supor que nessa tela será necessário colocar um filtro. Então eu vou colocar aqui relação de movimentação de produto, que é o nome da tela do módulo Compras, que vai ser feita a alteração. Logo em seguida, se abrir o módulo Compras, na tela que vai ser feita a alteração, é possível identificar aqui que nessa relação tem uma aba. Isso é importantíssimo, está indicando que a alteração, o filtro, vai ser colocada nessa aba aqui. Então, na atividade é obrigatório sempre estar informando o passo que, nesse caso, que tem uma aba. Então, eu vou pedir para a pessoa entrar na tela, né? Escrever aqui, ó, aba, o nome dela, movimentação de produto resumido. Agora, logo em seguida, eu vou escrever de uma maneira bem simples o que a pessoa vai ser necessário. Então, adicionar filtro por subgrupo. Então, é isso que o cliente quer. Então, ele quer ter aqui um subgrupo. Se necessário, por exemplo, precisar indicar, por exemplo, eu quero que o subgrupo, no caso, fique ao lado direito do grupo. Então, essa informação, na hora de cadastrar a atividade, é colocada aqui. Pode colocar filtro ao lado direito do grupo. Se tiver uma opção, por exemplo, o cliente, às vezes ele vai querer buscar dois filtros ao mesmo tempo. Então, o que permite, esse objeto aqui, permite fazer isso. Você pode selecionar dois itens de uma vez. Então, na hora da atividade, é importante explicar isso. O cliente precisa selecionar dois subgrupos ao mesmo tempo. Você pode colocar entre parênteses, quer dizer, igual ao campo grupo. Igual o campo grupo. Se tiver mais alguma informação, é só escrever aqui embaixo. Um dos motivos também que é importante estar escrevendo é para que o cliente vai usar aquela informação. Por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, é uma loja de roupa. Então, o cliente é uma loja de roupa. E no subgrupo é cadastrado se o produto é masculino ou feminino. Então, essa informação é importante porque às vezes existe alguma necessidade na hora de realizar a análise, se precisar colocar um outro tipo de objeto ou fazer pensar de uma maneira diferente a alteração, é possível o analista identificar se, por exemplo, realmente tem que colocar o mesmo objeto, tem que colocar esse daqui ou esse de lista que seleciona apenas uma vez. Então, sempre explicar na atividade
para que o cliente vai utilizar aquilo. Isso dá uma visão muito melhor para o analista na hora de passar para o programador desenvolver. Isso evita que na hora de após a alteração ser feita, a atividade possa voltar para quem está cadastrando e, por exemplo, às vezes acaba ocorrendo que a pessoa fala, isso daí não é, o que eu queria. Então, se exemplificar o porquê o cliente usa, às vezes tira as dúvidas do analista e ele pode acabar pedindo para o programador desenvolver de uma maneira diferente e que resolva o problema da atividade que foi solicitado e mais alguma outra necessidade de algum outro cliente. Aqui embaixo é o banco de dados. O banco ele tem que ser informado, ele é enviado na HD virtual. Eu vou estar mostrando esse passo depois. Então aqui você pode colocado na HD virtual com o nome. Aqui você escreve Banco Moura, a data, por exemplo, que foi enviado, .bac. Então esse foi o arquivo enviado na HD virtual. Por que usa o banco? Porque às vezes o cliente possa ter um subgrupo já cadastrado e isso ajuda muito na hora da programação. O responsável pela atividade é quem é que vai receber a atividade de retorno. Isso é importante porque às vezes quem é que está cadastrando é algum funcionário estagiário, por exemplo, mas quem pediu a atividade, por exemplo, é o dono da filial, por exemplo. O estagiário pode estar indicando o dono, porque na hora que for feita a atividade, quem recebe é quem está indicado nesse campo aqui. Esse responsável atual é o analista que vai identificar a atividade. Então, depois de cadastrado, é só clicar no botão gravar. Ele gera um número aqui em cima que pode ser usado depois para fazer um histórico disso daí. Nesse momento abre uma opção para enviar um e-mail. Você pode estar editando, porque toda atividade na hora que sai como cadastrada de alteração, ela é aberto essa opção para enviar e-mail para o cliente. Então, se quiser informar aqui o e-mail do cliente ou quiser alterar, está aqui a opção. Não é possível cancelar essa tela. Depois de clicar em enviar, fecha a tela. Agora eu vou demonstrar como funciona a parte de correção, que é importante também, está detalhando bastante. Então, na mesma tela, cadastro de atividade, o tipo correção, o cliente, o sistema, o módulo que está ocorrendo o problema, a tela, é importantíssima a tela, porque todas as telas estão cadastradas aqui. No meu caso, está dando erro no módulo retaguarda, na tela cadastro de orçamento. Então, nessa tela está ocorrendo o seguinte erro. Ocorre erro type mismatch, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, estou aqui no orçamento. Na hora que eu estou realizando aqui o orçamento, eu aperto aqui, ocorre o erro type mismatch. Então, esse erro aqui eu vou estar cadastrando e ocorre o erro type mismatch. Aqui nessa primeira linha, sempre informa de uma maneira muito resumida. E logo embaixo, vocês têm que informar passo a passo de como ocorre o problema. Nesse caso, eu vou dar um OK nessa mensagem. Vou fazer novamente o procedimento e vou escrever passo a passo. Então, a primeira coisa é entrar na tela de venda, né? Na tela de orçamento. Abra a tela cadastro de orçamento. Aí eu vou escrever que eu use sempre o teclado.
Porque, por exemplo, se eu utilizar digitar aqui, por exemplo, e usando o mouse, não ocorre o problema no campinho valor que foi demonstrado o erro. O erro sempre ocorre usando o teclado. Então eu vou informar o vendedor 1, cliente 1. Então eu vou digitar aqui, ó, informe o vendedor igual a 1, informe o cliente igual a 1, informe o produto 1, o produto igual a 1. Pode ser colocado da seguinte maneira também: Enter, quantidade igual a 2, Enter, valor, então Enter, e Enter duas vezes, valor, informe, marque valor normal, Enter, Enter duas vezes, porque ficou na lista e depois apertou Enter, caiu no campo valor e apertou Enter novamente. Então, nesse momento ocorreu o erro. Neste momento, ocorreu o erro. Type mismatch. É só isso que precisa, bem passo a passo, bem objetivo, sempre digitando e informando tudo que foi feito para gerar o problema. O banco de dados então é na HD virtual. Então na HD virtual, né, entra no site hd.jlmoura.com.br, entra na pasta Sysmoura, informem a senha de acesso, clique no botão enviar arquivos, aí vai escolher o arquivo, que é o banco de dados, que é importantíssimo na hora de que o nosso programador, na hora de corrigir o sistema. Por quê? Muitas vezes os erros ocorrem com um certo banco de dados, e nesse caso o banco de dados tem que ser o do cliente, então tem que fazer o backup, tem que mandar para HD virtual, que isso evita do programador testar com um banco que não é do outro cliente, e o erro muitas vezes não acontece, porque o erro está no banco do cliente, e aí a atividade vai ser retornada, aí vai ter o imprevisto da pessoa demorar para responder, o dono da atividade responder, depois a atividade vai ter que ser mandada novamente para análise, vai passar de novo para o programador. Então, se tiver o banco de dados, o problema é solucionado com muita mais velocidade. Então, depois de você escolher o arquivo, né, enviou o arquivo, olha lá, transferência concluída. Então, você tem aqui, ó, o nome do banco de dados. Só ir lá na atividade, na HD virtual, tá aí o banco de dados, informa o responsável, que vai receber a atividade de retorno, gravou, deu OK no gravado com sucesso, enviar. É isso. Então, isso foi demonstrado como é que se cadastra, atividades de alteração e correção.